Fala, turminha! Como vão vocês? Tudo bem? Começando então aqui mais um episódio do nosso Podfire, o seu podcast no ar todas as sextas-feiras, pelo menos até agora, né? Não estamos falhando. E hoje, pessoal, eu tenho uma convidada muito especial aqui, como todos os convidados são especiais, mas hoje é um convidado mais especial ainda, primeiro por ser mulher e segundo porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres, então agradecer duplamente aí, tá bom? Vou apresentá-la para vocês. Hoje nós vamos falar um tema muito importante para os donos de oficina, principalmente, né? Donos de comércio em geral, mas mais focado para os donos de oficina, tá? Se você é dono de oficina, você tem que assistir esse podcast, tá bom? Tem que assistir, beleza? Então, quem está aqui comigo hoje é a doutora Alessandra Milano Moraes. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Gente, obrigada pela oportunidade de eu estar aqui conversando, né? Que a gente consiga esclarecer o maior número de dúvidas aí que vocês tiverem, eu fico à disposição. Com certeza. Nós que agradecemos, é uma grande oportunidade. Eu até pouco tempo atrás não sabia que existia uma advogada que cuidava dos assuntos de oficina, mais especificamente, como muitos donos de oficina acredito que não saibam. Então foi uma alegria para mim descobrir que temos alguém para nos orientar, né? Pois é, uma vez me perguntaram se existe algum curso, né, para o advogado se especializar no setor automotivo. O único curso que eu conheço é o da vida mesmo, né? Eu estou nessa já há 18 anos, eu trabalho desde o fabricante de autopeças, da montadora de automóveis, até o aplicador, né, que é a oficina mesmo. Isso já faz muito tempo, eu adoro o que eu faço, né? E gosto bastante de estar na oficina, de estar conversando e de bater o papo. A minha ideia é mostrar para o dono da oficina que o direito, né, que eles têm tanto medo, não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Né, que o direito ele diz muito mais respeito ao dia a dia da oficina do que a gente pensa. Essa é a ideia. Legal. Eu confesso para você que eu posso falar por mim, né? Eu tive muito medo disso daí já, a gente escuta histórias, né? Escuta histórias de donos de oficina, de clientes e tal. E é muito legal isso daí, amparo, né? Amparo é sempre bom, né? É bacana que tem alguém que tem um olhar direcionado, né? Que consiga falar a mesma língua, né? Que consiga chegar e dar o exemplo que o reparador precisa. Porque eu percebo que o nosso setor, ele é muito carente de informação ainda, pelo menos na minha área, é muito carente mesmo de informação. E dá pra gente ir levando essa informação, espalhar essa informação de qualidade por esse Brasilzão todo, ainda mais com a internet, né? Com certeza, graças à internet estamos aqui, né? É o que eu sempre falo, né? Legal, muito obrigado. E como é tradição nossa aqui, todo convidado traz algum objeto para colocar no nosso quadro, né? E a doutora trouxe o Código de Defesa do Consumidor, nada mais... Essa é a ferramenta que a oficina precisa. Com certeza. Então tá aí, ó. Vou colocar aqui, depois a gente vai definindo os espaços certinho, mas cada um deixou a sua marca aqui e essa vai ser a sua para sempre. Que legal, ficou muito bacana isso. Legal, agradeço. Cada um tem a sua história aqui, né? Depois a gente vai bolar um jeito de nomear cada um, né? Vamos ver se chegamos num consenso aí. Mas então, primeiro de tudo, é doutora Alessandra... Alessandra, né? Alessandra, okay. Tá bom já. Tá bom. Então, Alessandra, vamos lá. Formou advogada? Formei. E... Como é que foi, Como é que foi a oficina? Como é que a oficina entrou nessa área? Porque a gente sabe que não é muito comum os advogados irem para esse lado aí, né? É interessante, né? Até porque é um meio predominantemente masculino, né? E eu tô dedicada a esse setor já há muitos anos. Não tem ninguém na minha família que tem oficina. Foi uma sucessão de coincidências e eu fui me apaixonando. O meu primeiro trabalho dentro de um escritório de advocacia, logo que eu me formei, eu era estagiária, e aí eu já me formei, já fui contratada por aquele escritório. Eu sou de São Paulo, capital, então já trabalhava lá. Foi trabalhar com concessionárias.
Saí de lá, vim para São José dos Campos, montei o meu próprio escritório. E, coincidentemente, me indicaram para uma pessoa que precisava dos meus serviços, que era dono de uma oficina mecânica. Olha só. Inclusive, ele é bastante conhecido no setor automotivo, aqui na cidade de São José. E ele gostou do meu trabalho e me levou para um grupo. Naquela época existiam os grupos de oficina, ainda existem hoje, existem muitos, só que hoje em dia as reuniões estão sendo online, né? Antigamente as reuniões elas eram presenciais, elas eram mensais, e elas normalmente tinham alguém que era o responsável por levar informação para aquele grupo, porque não tinha essa coisa de internet, Google, etc., essa facilidade. Informação, você fala de novidades do mercado? Novidades do mercado tecnológicas, o que estava acontecendo no Brasil com relação a novas peças, o desenvolvimento de novos equipamentos e ferramentas, e tudo direcionado para o setor automotivo. Mais ou menos o que fazem as feiras hoje em dia, né? As feiras, os eventos, né? Hoje a gente vê, às vezes, agora na pandemia não, mas vamos dizer antes da pandemia, as concessionárias às vezes convidavam reparadores, palestras sobre tal coisa, palestras sobre motor tal, né? Hoje há uma preocupação maior, pelo que você está me falando, né? Com certeza. Em instruir os reparadores, né? Mas acho que nessa época ainda era bem mais carente. Era muito mais carente porque era mais difícil da informação chegar. Né? Não tinha essa coisa da internet chegar, do YouTube, né? De ter um canal de internet que pudesse levar essa informação. Era tudo ali no boca a boca mesmo. E aí esse grupo tinha um gestor, né? Que seria a pessoa que levava essa informação. E ele gostou do meu trabalho também. E começou a me levar para outros grupos de oficina. Olha que legal. Né? Que ele participava. Aí fui para São Paulo, fui para o Sindirepa. Fiz alguns trabalhos com o Sindirepa, comecei a fazer trabalhos com jornais de grande circulação dentro do setor automotivo, comecei a ministrar curso, treinamento, fazer palestra, comecei a escrever para esse jornal, patrocinado por algumas fabricantes de autopeça, que são minhas parceiras até hoje. Legal. Né? E assim foi. Aí nesse ponto aí já não tem mais como voltar atrás, já está totalmente envolvida já, né? Aí fui pro Senai Ipiranga, Olha, dar aula cara. no curso de gestão automotiva do Senai Ipiranga, toda a parte jurídica era minha. Fiquei lá muitos anos, mais de 6 anos no Senai Ipiranga. Eu queria muito conhecer o Senai de Ipiranga, eu nunca fui lá. É bacana. Já ouvi dizer que é imenso lá, né? É imenso. Muito recurso, muita coisa. Eu quero ver se um dia eu vou lá. Desculpa te cortar, mas sabe uma coisa interessante do Senai Ipiranga? Eu fiquei sabendo só trabalhando lá. É que você sabia que até 1989, 90 não existia banheiro feminino no Senai Ipiranga? Você tá brincando? Porque não tinha mulher. Não tinha mulher. E é bacana de dizer isso hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Que hoje em dia o Senai é cheio de mulheres. Quando eu cheguei, eram muito menos mulheres. Né? Tinha um banheiro só feminino, mas isso foi se desenvolvendo e os cursos foram crescendo nesse sentido. Os cursos de gestão no começo começaram a ter muitas mulheres e depois os cursos técnicos também lá no Senai. É um tabu, mas na verdade não deveria ser um tabu, né, cara? É que no Brasil as coisas... Não, acho que não é no Brasil. Cada país tem sua cultura, tem sua velocidade para implantar as coisas, né? A minha mãe, ela é motorista escolar, motorista de van, né? E lá, tinha uns 15, 18 anos que ela tirou a habilitação, já era aceito, mas ainda tinha um resquíciozinho de, nossa, você vai dar conta de dirigir uma van desse tamanho? Eu lembro quando começou as mulheres dirigindo ônibus de linha aqui na cidade. Todo mundo Olha se lá, assustava. era mulher! Muita gente não queria entrar no ônibus porque era a mulher que estava dirigindo. Verdade, que absurdo, cara. Hoje em dia, minha mãe dirige a van que parece que é um carrinho pequeno. Um Fusca. Parece que é um Smart, aquele Smartzinho, sabe? Que Coloca legal. a van em lugar que eu falo, não acredito que ela fez isso. Sim, com E é certeza. isso. E na mecânica a mesma coisa. Eu até acredito que as mulheres, voltada na oficina agora, seja até mais... vamos dizer assim, mais... Detalhista, né? Às vezes detalhista. Porque o cara, às vezes ele não pensa 2 vezes, já passa a mão na marreta e tal. A mulher fala, não, peraí, deixa eu pensar um pouquinho mais e tal. Legal, vai ser legal se um dia eu tiver a oportunidade de ter uma mecânica mulher, que eu vou adorar. Olha, quem tem as oficinas que eu conheço, são várias que tem mecânicas mulheres, não tem do que reclamar. Estou puxando sardinha aqui pro meu lado, tá mas certo. não tem do que reclamar. Inclusive, a gente estava falando, nos primeiros eventos que eu participei antigamente, normalmente eu era a única palestrante mulher.
única palestrante mulher. Imagino... Aí hoje em dia não, hoje em dia já está bem diferente, ainda bem. Eu imagino que você também deve ter visto esse tabu Sim. De perto, assim, sentido muito mais do que nós. Com certeza, com certeza. Agora imagina, naquela época eu era mulher e muito jovem. Eram duas coisas que iam contra você, né? Complicadas. As pessoas olhavam e falavam, nossa, mas o que essa menina está fazendo aqui? Né? Entendi. E as coisas foram mudando e hoje em dia é muito bacana de ver como elas estão caminhando. Sim. Né? Nós temos as gestoras, não que as mulheres não estivessem trabalhando no nosso setor antes, estavam sim, mas é que agora elas já assumiram um protagonismo, né? Agora elas estão mostrando a cara, estão aparecendo. Né? Principalmente na gestão das oficinas, também ali trabalhando no veículo, mas antigamente nunca aparecia, era sempre o gestor, era sempre o dono. Agora hoje em dia eu tenho bastante amigos meus que as esposas trabalham junto, fica mais na parte de escritório, essas coisas. Coincidentemente eu não tenho nenhum amigo que tenha uma mecânica mulher na oficina. Mas já temos youtuber feminina até, a Aline Mecânica lá de Minas, ela é mecânica mulher e tem um canal. Várias. Né? Tem a Bárbara Brier, tem Bárbara tanta Brier, gente, verdade. Oficina Amiga da Mulher, né? Oficina Amiga da Mulher. Legal. Ela deu palestra lá na Automec junto comigo lá. Sim. Muito bom. Tem muita gente boa aí trabalhando no setor. E graças à internet a gente descobre que tem gente boa, né? Antes era bem mais difícil. Era mais difícil. Eu já sou da oficina pós-internet, eu já comecei com o YouTube, mas ouço histórias, né? Inclusive essa daí que, você falou de grupo de oficina, eu não imaginava que existisse isso. Pois assim. E aqui em São José ainda existem grupos, né? Mas antigamente havia a necessidade de se reunir, havia a necessidade de ter uma pessoa contratada para mensalmente trazer as novidades. Puxa e hoje em dia, imagina, internet, Google, tudo isso é muito mais tranquilo. Mudou, né? E eu costumo falar muito, né, com essas gestoras, porque como eu falo da parte de gestão jurídica, falo bastante de garantia, etc. Faço essa consultoria, eu falo muito com essas mulheres gestoras que são as que estão no escritório, além de falar com o reparador também. Sim, muito bom. E aí, depois desse tempo, deu palestra, o Senai, grupos de oficinas, e hoje você tem um escritório... Eu já tinha na época, sempre tive durante todo esse período um escritório em que eu milito na advocacia, eu sou advogada, eu cuido de processos. Né? Mas só relacionado à área automotiva ou não? Não, também tem outros processos, mas a grande maioria é voltado para a área automotiva. E isso a gente diz assim, desde aquele processo que o dono de oficina está sofrendo por parte de um cliente, até um processo do fabricante. Você vê que, pelo jeito que eu falo, eu não manjo nada de coisa, né? Você vai me completando aí, porque eu vou só plantando o raciocínio. Porque a gente tem que pensar que existe uma cadeia, né? Tem o fabricante, tem a distribuidora, tem o varejo, né? Que são as lojas de autopeça, chega lá no aplicador, mas o consumidor final mesmo é o cliente. Dono do carro. E quando a gente fala de relação de consumo, esse consumidor final ele pode escolher de quem que ele vai cobrar. Se ele vai cobrar da oficina, da autopeça, etc., até chegar no fabricante. Normalmente esse cliente ele vai cobrar de quem está mais perto dele, que é a oficina, e da fábrica, que é quem ele conhece. Entendi. Né, o fabricante. Então eu faço essa assessoria também para os fabricantes de autopeça, monto os esquemas de garantia, etc., nesse sentido para essas fabricantes, porque é importante que tenha, que a gente não pode esquecer, Daniel, é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, já entrando aqui no que a gente está falando, ele está lá, esse cara aqui, ele diz que depois que o cliente vem reclamar que alguma coisa não está boa no carro, que eu sou fornecedor, eu, dono da oficina, eu tenho 30 dias para resolver o problema do meu cliente. 30 dias é muito ou é pouco? Depende. Para o cliente é um absurdo, porque ele quer que você resolva o problema dele ontem, né? Mas para a oficina, muitas vezes é muito pouco. Né? Se o defeito é na peça, eu vou ter que fazer o que com aquela peça? Eu vou ter que pegar aquela peça, eu vou ter que mandar para laudo. Agora, se eu fizer o seguinte caminho, entregar para a autopeça, que vai levar para a distribuidora, que vai levar para o fabricante fazer o laudo, para devolver para a distribuidora, para devolver para a autopeça, para chegar na oficina, 30 dias não dá. Não dá mesmo. Não dá aí tempo. O cara vai ter que acabar tirando do bolso, comprando a peça, resolvendo o problema do cliente. Exatamente. Aí o que acontece é que sempre a oficina acaba bancando, sendo defeito da peça ou não, né? Sendo direito do cliente ou não.
Então, muitas fabricantes o que fazem? Elas fazem uma ponte. Para quê? Para que o reparador consiga entrar em contato direto com elas. E é isso que eu auxilio essas fabricantes a fazer, essa ponte. E auxilio também as empresas reparadoras, que são as oficinas, a trabalhar com isso. Entendi. Né? E quando dá algum problema, que é sempre legal a gente trabalhar com direito preventivo. Igual vocês falam mecânica, né? Esse aspecto de mecânica preventiva, de fazer tudo preventivamente no veículo, no direito a gente também trabalha com isso. Vamos trabalhar redondinho, vamos ter um método bacana, né, de trabalho com relação à gestão jurídica, para não ter o problema. Entendi. Porque o problema é caro, o problema é demorado, né, o problema é desgastante. Sim. Então a gente trabalha em cima disso. Pô, sempre. Legal. Essa questão da garantia é uma coisa que preocupa bem mesmo, porque mesmo a marca A ou a marca B ou a marca C, que é melhor ou pior ranqueada no mercado, a melhor marca vai dar problema de garantia, porque todo o produto tem falhas. Às vezes é menos do que a outra, mas tem falha. E isso que você falou acontece demais. A gente sempre arca com prejuízo, ou porque é demorado, ou porque eu olho e falo assim, cara, eu não vou nem entrar nessa briga porque não compensa pra mim. Exatamente. Porque é muito difícil, né? Abre mão do direito de garantia. Eu tô falando por mim, já aconteceu isso comigo. Eu falo, não, larga a mão disso aí, cara. Vamos assumir como um prejuízo e tchau. E olha só, você sabia que se o defeito for na peça, a fabricante ela tem que pagar a sua mão de obra de novo no momento que você estiver reaplicando aquela peça, a peça boa? Já me disseram isso, mas mas aí você me diga agora, isso é um processo muito lento de se fazer? Não é. Claro, tudo depende da fabricante de autopeça, de como você lida, como ela lida com isso, etc. Mas não é. Existe esse direito, né? Isso é legal, ele pode ser pleiteado judicialmente, mas muitas vezes não vale a pena. Mas existem muitas fabricantes hoje em dia que estão sim preocupadas com isso, né? Em fazer esse link, em arcar com a responsabilidade dela. Por quê? Porque ela é boazinha? Não. Ela faz isso porque quem que compra o produto dela? É o consumidor final ou é o dono da oficina? Entendi. É o dono da oficina. Então ela quer estar o mais próxima possível do dono da oficina. Entendi. Para esse cara comprar a peça dela, claro. Mesmo que ela leve o prejuízo, mas o cara continua. É verdade. Uma fabricante, o defeito de uma peça de uma fabricante, quanto que tem? É no máximo 2% do que ela fabrica que pode ter algum problema. Caramba. É que assim, em números é muita coisa. Tá certo. Só que no máximo 2%, e 2% para fabricante não é um prejuízo tão grande assim. Aqui, na minha oficina, eu às vezes vou comprar de distribuidora. Sim. Mas, às vezes eu chego à conclusão que não vale a pena. Porque a diferença de preço em relação à autopeça, às vezes não é tão alta, para mim que compro pouca quantidade. E se a peça vem errada, a burocracia para devolver é tão grande, e aí é uma coisa da distribuidora, não envolve nem é o trâmite normal que tem que ser feito. Só que aí eu tenho que parar o meu serviço, ligar, tá errado, emitir nota de devolução. Então, às vezes eu prefiro pegar da autopeça, que a autopeça, se ela mandar errado, eu falo, amigão, tá errado. Ele vem aqui, troca embora, e pronto. Migão, deu pau nessa peça, ele já me traz a outra, leva e ele resolve a garantia. Mas isso pode ser feito. Isso pode ser feito, é o seguinte, você pode comprar da autopeça, não tem problema nenhum. E no momento de pleitear a garantia, quando é um problema mais sério, vamos supor que você aplicou aquela peça no veículo do cliente e por conta de um defeito, de um vício naquela peça, acabou dando problema em vários outros componentes do veículo. Né? E aí o prejuízo ficou grande. Certo. Quebrou lá um monte de coisa, estragou um monte de coisa. E aí, poxa, aí fica caro, né? Eu não vou arcar com isso. O que eu faço? Eu comprei da autopeça, certo? Mas eu quero pleitear a garantia, eu vou pleitear a garantia direto da fábrica, já vou explicar qual é a grande dificuldade, vou comprovar para ela que aquela peça causou todo aquele prejuízo, vou juntar as notas fiscais daquilo tudo, vou mostrar quanto que é a mão de obra, quanto é mais ou menos o valor da minha mão de obra que eu cobrei do meu cliente, e ela vai arcar com tudo isso, claro, se o laudo for positivo, se de fato o defeito for na peça. O que a gente não pode esquecer nunca é que às vezes tem o erro de aplicação também, né? Ah, sim, com certeza. E é por isso que o pessoal tem que se manter atualizado, é por isso que você faz os vídeos, etc. Isso. E eu acho que é por isso também que os fabricantes cada vez mais fazem palestras, treinamentos para evitar que o erro de aplicação possa causar isso que você falou e mais, denegrir a imagem da empresa
injustamente, Sim. né? Recentemente eu tive um caso aqui de uma peça de suspensão que casualmente veio dar problema comigo. O cliente trouxe um carro para revisar o motor, nada a ver com suspensão. E aí eu fui manobrar o carro para entrar, pá, arrebentou a peça, vamos falar peça genericamente, arrebentou, eu tive que puxar o carro para dentro com paleteira, pra você ter uma ideia, o carro não andava mais. Eu fiquei possesso, porque eu pensei o seguinte, se isso acontece quando o cara sai da minha oficina, eu nem pus a mão na peça, mas a culpa vai ser minha. Na cabeça do cliente, eu deixei algum parafuso solto, aconteceu alguma coisa. O carro estava bom quando chegou, O carro estava bom quando chegou. E o cara não reclamou nada de suspensão. Suspensão tá zero. Beleza. Fiz o Instagram, não falei marca, mas e tal. Pensei assim, sacanagem, a peça era nova, tinha acabado de trocar. Beleza. Passou alguns meses, a empresa tomou conhecimento que aconteceu esse caso aqui comigo e tal. E através de um amigo meu. E aí eles vieram me procurar. Que legal. Eles vieram me procurar, não, o que aconteceu e tal, não sei o que. Beleza, eu já achei legal o fato deles terem me procurado, ok. Aí, eu tinha a peça usada ainda, dei a peça para eles analisaram e eu ainda brinquei com o pessoal. Falei, você quer ver que eles vão dizer que foi mau uso? E não é que os caras assumiram a culpa? Assumiram, falaram, não, realmente houve um erro aqui dentro da empresa, nós já estamos corrigindo o mais rápido possível e tal, já encaminhei para o setor necessário, a relatório da engenharia foi esse, e eu falei, caramba. Não é todo mundo, né? Não adianta a gente chegar aqui e falar, então, não, todas as fabricantes vão assumir, não é isso. Isso seria o melhor dos mundos. Sim. Mas enquanto não houver uma mudança de pensamento do nosso setor da reparação automotiva, quer dizer, enquanto as oficinas não cobrarem da fabricante, elas não vão assumir. Sim. Né? Enquanto isso não for importante para elas, não doer no bolso. Com certeza. Então eu tenho que dar aquela coisa, eu vou escolher aquela que ela me cobra, ajuda mais. ela faz o seguinte, se eu não fizer isso agora, vai doer mais depois. Vai doer mais depois. Aí eu faço, né? Mais isso rápido. É uma mudança de política e uma mudança de visão também. É o que eu falo, às vezes, garantia, erros, todo mundo comete. Sim. Só não erra quem não faz nada. Claro. O que difere é o que a pessoa faz diante do erro. Do problema. Diante do problema, sim. Isso, do problema. Tem gente que, não, isso aí não foi eu, que não sei o quê, é culpa sua, não sei o quê. Mas eu tenho uma raiva tão grande disso, porque quando chega carro aqui e a culpa foi minha, eu assumo, sim. Não importa Você vai ganhar o cliente. Sim, vai ganhar o cliente. Eu já falei isso mais uma vez. Atrás de você tem um câmbio automático aí que eu tive que comprar para resolver o problema de um outro câmbio que aconteceu aqui, uma história complicada, mas resumindo, aconteceu aqui, não foi culpa minha, mas também não foi culpa do cliente. O cliente me pagou para resolver o problema do câmbio dele. Então eu tive que comprar algum outro câmbio para tirar uma peça que precisava para pôr no dele e resolver o problema. O cara tá andando com o carro tranquilo, acabou a história. E vai ser seu cliente para sempre. Então, agora outro, não fui eu. Aí é complicado. Já cada vez menos tem espaço para esse tipo de pessoa no mercado. Porque hoje com a internet, do mesmo jeito que ela te ajuda a trazer cliente, a melhorar, ela também te queima. Com certeza, e uma propaganda negativa alastra muito mais rápido. 10 vezes mais rápido. Só que a gente tem que pensar numa outra coisa, que eu costumo ver muito, né, que eu frequento bastante oficina, é que no momento em que as oficinas abrem as portas e elas recebem... Hoje em dia a oficina não recebe mais só o cliente, aquele mesmo cliente que você conhece. Sim. Você recebe gente que você nunca viu antes. Né? Abre para receber o maior número de clientes possível. Então a chance de ter uma pessoa mal intencionada é maior. Né? E existe sempre aquele cara que ele tá te olhando, ele tá te analisando para ver se ele te pega fazendo alguma coisa errada para levar uma vantagem nisso. Com certeza. E é aí que eu entro. Entendeu? Aí que eu entro. Normalmente é aí que eu entro. Para quê? Para conseguir organizar a oficina, para que aquilo fique blindado. Obviamente blindar totalmente não tem como, mas para minimizar ao máximo o risco da oficina ser responsabilizada por alguma coisa. Porque às vezes a oficina entra de gaiato, ela fez tudo direitinho, mas ela não documentou, ela não colheu a assinatura do cliente. Eu acho que a grande maioria das vezes é isso que acontece. É esse o grande problema. Não escreveu a coisa como deveria ter sido feita. Sim. E acaba estourando para ela. Né? E aí o cliente vai lá, entra com uma medida judicial, vai no PROCON, vai no Pequenas Causas, né, que é o Juizado Especial Civil, e acaba ganhando isso da oficina, e aí o reparador fica com aquela sensação de que ele sempre perde. Na verdade eu vejo muito isso acontecer,
porque muitos reparadores, inclusive eu também já fui assim, fui obrigado a mudar, querem muito ajudar o cliente. Sim. Ah, não, pô, coitado do cara, meu, o carro dele quebrou, ferveu, tal, eu vou fazer isso aqui porque senão vai ficar muito caro para ele. E aí do mesmo jeito te dá problema e o cara não pensa duas vezes antes de te acionar. É aquela coisa de, olha, faz aquele orçamento, mostra, né, para reparação, você fez o diagnóstico, você faz o orçamento. Precisa ali trocar, vai dar o orçamento R$10.000. Aí o cliente chega no Unidunité, né? Esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Aí o que acontece? Tem como você dar garantia de um serviço? Se ele não trocou tudo que tinha que trocar, ele não fez tudo que tinha que fazer? Não tem. Não tem. Só que se eu não anotar, se eu não colocar lá, ó, para total reparação do veículo, né, o cliente está ciente que para total reparação do veículo haveria necessidade da troca de tais componentes. Como o cliente não autorizou essa troca, esse serviço não possui garantia, o que vai acontecer? Vai quebrar. Mas isso que você está falando tem validade real? Tem. O juiz não pode chegar e falar assim, você é o técnico, você tinha que fazer a coisa certa, ele é leigo, você enganou ele. Então, existem serviços e serviços. Vamos supor, aquilo que diz respeito, né, à segurança do veículo, freio, aquela parte de combustão de motor, etc. Segurança, itens de segurança do veículo, não faça o serviço. Aquele cliente que chega na oficina e fala, olha, troca a pastilha aí pra mim, você abre o freio, já não tem mais disco, etc. E ele fala, não, porque eu tô vendendo esse carro. É sempre assim. Sempre, tô vendendo esse carro, troca a sua pastilha que tá tudo bem. Não faça esse serviço, né? O que você pode fazer se o cara for parente próximo, for seu amigo? O que você faz? Não faça mesmo. Não faz, né? Mas se não tiver jeito, se for a sogra, o que você faz? Nossa Senhora! Você faz ela assinar um termo de que ela está ciente que para a reparação do veículo dela haveria necessidade da troca de tudo e que não tem garantia. Mas mesmo assim, isso pode isentar a oficina da responsabilidade civil, que a gente chama, que é a indenização, é bolso. Certo. Mas responsabilidade criminal não. Por quê? Porque o cliente ele vai sair da sua oficina com aquele carro com freio ruim e o freio pode falhar ali na esquina e ele atropelar alguém. Ou ele morrer. Ou ele morrer, ou atropelar alguém, que é pior. E aí, porque ele aí vai sofrer um processo criminal por lesão corporal culposa que seja. Pra e aí se vão defender, verificar, ele vai vir em você. Não, eu fui na oficina. E aí, o que acontece? O gestor da oficina, porque pessoa jurídica não vai preso. E quem vai preso é pessoa física, né? Entendi. E o gestor da oficina entra nessa bagunça aí, né? Ali de responsabilidade mesmo, ele é responsabilizado criminalmente, porque ele é o expert, ele é o técnico, ele é o cara que manja do negócio, então o carro não podia ter saído da oficina dele daquele jeito. E tem muitos reparadores que nessa questão de dó do cliente... Sim, o cara gastou muito, vai fazer mais isso, né? Aqueles caras que saem com aquelas mangueiras de combustível presas com umas braçadeiras do além. Nossa, eu já vi muito isso daí, já vi muito. Aí pega fogo no carro. Quer saber uma história recente? Semana passada chegou um cliente aqui com um carro com junta de cabeçote queimada. Fizemos o diagnóstico, realmente a junta estava queimada, mostramos, gravamos e tal. O cara, puxa vida, acabei de comprar o carro, mas ele fez inocentemente. Ele não teve a intenção de prejudicar. Mas vamos lá. Acabei de comprar o carro, que sacanagem. Então, e aí? Agora, o que vamos fazer? Agora nós temos que remover o cabeçote, planear o cabeçote, trocar a junta. E no caso aqui, como era um carro com bloco de alumínio, a gente tem que planear o bloco também. E muitas vezes na hora de planear o bloco, eu preciso desmontar pistão, desmontar tudo e aí já vira uma retífica completa. E aí fica Porque muito como caro. que eu vou pôr o bloco na plana com pistão tudo lá montado, vai sair cavaco, vai regaçar tudo. Aí ele, não, mas então faz o seguinte, eu não tenho dinheiro para fazer o motor completo, mas então tira só o cabeçote, troca junto e monta outra. Ele falou sem saber, ele falou na inocência, vamos pensar que foi, né? E eu falei para ele, cara, desse jeito eu não faço, não tem como fazer, porque senão você vai sair com o carro aqui, pode até ser que dure algum tempo, mas na hora que quebrar você vai lembrar de mim. Sim. Entendeu? E eu não quero que quebre, eu quero que você tenha seu carro para muito tempo com garantia. Então eu não faço esse tipo de serviço. Ele tirou o carro e provavelmente levou em outro profissional que fez. Esse que é o grande problema. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu posso recusar de fazer um serviço para o meu cliente? Pode. Você pode? Pode recusar. Aliás, não faça. A minha sugestão é não faça. Tem sempre um sininho que toca aqui atrás da orelha. Quando tocou aquele sininho, não faça o serviço. Exato. Às vezes o cara fica pensando só no momento. Sim. Tipo assim,
Esse exemplo eu posso te dar real. Isso foi semana passada. Hoje é segunda-feira e a oficina está vazia. Eu tenho poucos agendamentos essa semana. Eu poderia estar com aquele serviço aqui numa boa, ia ser bom pra mim. Então o que vem na cabeça do cara? Não, mas se eu não fizer, eu vou perder esse dinheiro dele, vou perder o lucro que não sei o quê. É o dinheiro do boleto que ele tem que pagar no final do mês. Exatamente, né? Mas você tem que ver o seguinte, é uma dor de cabeça, não é o lucro. Depois você gasta 3 vezes aquele lucro para resolver aquilo ali. Fora o desgaste emocional que é imenso, incalculável, entendeu? Certeza. Fazendo a coisa certa, já acontece às vezes de dar conflito, imagina desse jeito. Então, tem um campo no orçamento, que eu costumo falar assim, ó, no seu orçamento tem que ter um campo de observação. E o que é esse campo de observação? É o lugar em que você vai escrever tudo aquilo que sair do arroz com feijão na negociação com o seu cliente. Tudo aquilo que saiu do normal e que você percebeu que é legal colocar lá. E, por exemplo, nesse caso específico, como o carro ficou no mesmo dia que entrou e saiu, a gente não gerou ordem de serviço nem nada. O que é certo? Você tem que ter sempre o checklist. A primeira coisa que o veículo faz quando entra na sua oficina é fazer o checklist. Tem que fazer checklist. Não tem jeito. Senão você vai acabar dando brinde para o seu cliente, né? Porque o que acontece? Tem que fazer o checklist de entrada num serviço normal e o de saída também. Porque senão o cliente ele sai com o carro dele aqui da oficina, ele dá a volta no quarteirão, ele deixa o retrovisor ali do lado e ele volta aqui dizendo que você entregou o carro para ele sem retrovisor. Então tem que ter checklist de entrada, checklist de saída. Checklist só tem validade se for assinado pelo cliente. Nossa Senhora. Ou então você manda por e-mail e ele retorna com o de acordo dele por e-mail. O WhatsApp vale? Não. Nossa, ela sempre vem essa pergunta. Sabe por quê? Não é que não vale. As pessoas falam, não, mas como é que não vale? Eu só trabalho com WhatsApp. O que acontece? Ainda no nosso ordenamento jurídico, no nosso judiciário, o WhatsApp ainda não é considerado prova. O WhatsApp é considerado indício. E quando a gente fala de relação de consumo, que é do Código de Defesa do Consumidor, basta para o consumidor contar uma historinha bem contada, quer dizer, apresentar uns indícios, e cabe ao fornecedor, que somos nós, provarmos através de provas de verdade que a gente não fez aquilo. Ou seja, automaticamente a gente é culpado. Não é que automaticamente é culpado. O que eu estou dizendo para você é que o WhatsApp ele serve para o cliente, mas não serve para a oficina. Para a oficina o que serve? Serve o e-mail. É claro que você pode conversar com o cliente, sabe, alguma coisa ou outra, vai servir como indício para você também. Mas o ideal para esses documentos mais importantes, checklist, orçamento, diagnóstico, esse tipo de coisa, é você enviar por e-mail, aí você manda um WhatsApp para o cliente, te mandei um e-mail com checklist, você pode, por favor, retornar com o seu de acordo? Entendi. Para que eu possa começar o serviço no seu carro? Entendi. Aí ele só volta com de acordo, porque e-mail é documento. E-mail é prova, checklist é indício. Então a gente tem que cuidar disso também. Certo. Aí, primeira coisa, o cliente chegou com o carro aqui, fazer o checklist. Fez o checklist, aí vou fazer diagnóstico, etc. Eu tenho até um vídeo que eu falo se você cobra pelo diagnóstico. Por que o nosso setor da reparação automotiva insiste em achar que tem que trabalhar de graça? Verdade. Por que vai trabalhar de graça? Às vezes até hoje a gente incorre nesse erro. Esse exemplo que eu te citei do carro da junta de cabeçote, eu não cobrei. Entrou no mesmo dia, saiu no mesmo dia. Eu falei, eu caí naquele velho erro, né? Já sou macaco velho e às vezes ainda cometo ainda. Opa! Muito obrigada. Com vontade aí. Então, o que acontece? O cheque tem que cobrar diagnóstico, porque diagnóstico é trabalho. Nesse caso, tem carro eu tive... que você gasta horas fazendo um diagnóstico. Verdade. Horas. Verdade. Nesse caso, eu tive dó do cara. Mas tá bom. Mas tem que lembrar, assim, claro, com raras e honrosas exceções, não é dizer que a gente tem que ser carrasco, não é nada disso. Sim. Mas a gente tem que lembrar que o cliente não é seu amigo. O cliente é seu cliente. É verdade. Ele pode vir a ser seu amigo, mas no primeiro momento ele é seu cliente. E no momento em que ele tiver um problema, ele não vai ter dó de você. Verdade. Esse que é o negócio. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Agora vamos lá, Alessandra. Outra coisa que a grande maioria ou sofre ou tem dúvida. Cliente pode trazer peça para a oficina? Olha só, essa dúvida tem aparecido para mim muitas vezes e tem sido uma dor mesmo dentro do nosso setor, né? Quando o cliente leva a peça para ser aplicada no veículo. Poder pode, claro que pode.
Eu tenho que aceitar que o cliente leve a peça na oficina? Não, não tem que aceitar. Isso depende da sua maneira de trabalho, né? Agora, existem muitas coisas que a gente pode falar com relação a isso. Primeira coisa, quando eu passo o orçamento para o meu cliente, eu faço o diagnóstico do carro dele e passo o orçamento. Aquele orçamento que eu passei para o meu cliente, ele engloba peça e serviço, certo? Engloba tudo. E no final daquele orçamento, o que eu posso falar? Que o cliente tem que estar ciente que aquele orçamento é um orçamento total, englobando peças e serviços. Entendi. Que se ele optar por levar a peça, que eu posso alterar o valor do meu serviço. Posso? Posso, claro que posso, né? Claro que posso. Se a gente levar a garrafa de vinho para o restaurante, a gente não paga rolha? Paga rolha, verdade. Paga rolha. Eu vou na pizzaria, eu levo o disco da pizza? Não. Não levo o disco da pizza, É verdade. né? Tem que Mas aí pagar. também é uma questão do dono da oficina se impor e falar que não e pronto, Ou né? não. Falando assim, parece que é aquele negócio grosseiro, que eu tô contra o cliente, mas eu não tô contra o cliente, na verdade eu estou a favor do cliente. Sim. Agora eu vou te falar alguns exemplos, cortando você um pouquinho só, que acontecem quando o cliente traz peça. Raramente, para não dizer nunca, o cara lucra alguma coisa de trazer peça. Por quê? Eu acho que na cabeça do cliente a gente tá ganhando uma fortuna em cima da peça dele e ele se sente, tipo assim, tô enriquecendo o dono da oficina levando, comprando a peça dele. Mas não é. A gente quer fornecer peça, primeiro, peça não é o que sustenta uma oficina, certo? A gente quer fornecer a peça principalmente por dois motivos. Por quê? Agilidade. E a peça já está aqui, já arruma e já vai. E agilidade, não sou só eu que ganho com isso, é o dono do carro também, porque ele tem um carro dele mais rápido. E outra, invariavelmente, quando o cara traz peça, acontece duas coisas. Uma, a peça vem errada, não serve no carro, ou a peça não precisa ser trocada. O cara presume que aquilo tá ruim e traz. Nossa. Aí você chega e fala, cara, mas você trouxe a pastilha pra quê? A pastilha sua tá boa. Ah, tá boa, mas já tô rodando uns 3 anos com ela, eu pensei que tava ruim. Não, mas você deve pegar muita estrada, né? Sim, eu pego muita estrada, então a pastilha tá boa, não precisa ser trocada. Puxa vida, aí ele volta com a pastilha, volta o cão arrependido com a pastilha pra dentro de casa. E às vezes tem ali um dinheiro que ele poderia estar fazendo outra coisa No carro. que é mais necessária no carro. Então tem que deixar a cargo do profissional. Se você desconfia do profissional, não leve o carro. E tem mais uma coisa que é bacana de você falar para o cliente. No momento em que o cliente traz a peça, né, e é óbvio que a oficina ela tem que fazer um termo que o cliente trouxe a peça para ser aplicada no veículo, portanto, a garantia com relação àquela peça não vai ser prestada pela oficina, porque não foi a oficina que vendeu. Sim. É falar para o cliente que se der pau naquela peça, se aquela peça tiver defeito, ele vai ter que se virar para trocar. E ele vai ter que pagar sua mão de obra de novo, seu serviço de novo para reaplicar. Mas aí entra uma coisa chata que chama ser humano. Sim. Na hora que o cara traz a peça, ele concorda com isso. Na hora que dá problema na peça, ele vai falar, foi a sua mão de obra. Mas é por isso que vai ter que fazer o quê? Sim. Tem que fazer por escrito. Não, até faz por escrito, assim, não estou dizendo nem questão legal. Eu posso fazer por escrito e posso me eximir da responsabilidade, sim, mas eu perco o cliente. O cliente é igual emprestar dinheiro para amigo. Você perde o dinheiro e perde o amigo. É verdade. É aquele ditado. Eu perco o cliente porque o cara não volta, o cara vai se sentir lesado. Acaba sabe? Sentindo, ele não consegue entender o que aconteceu. Ele não consegue, porque complicado. se você fornece a peça e por algum motivo ele vai na internet ou em algum lugar e cota o preço daquela peça e vê que ele pagou tantos % a mais, ele fala, putz, eu podia ter economizado um tanto. Pô, mas o carro ficou tão bom, tá bom. A próxima vez ele traz o carro de novo. Mas se acontecer um negócio desse e você realmente cobrar a mão de obra de novo, ou o cara não vai pagar ele não volta. de birra, ou ele não volta. Não volta, é verdade. Então, eu prefiro sempre fornecer a peça. Mas tem uma outra dificuldade. O cara, quando ele traz a peça, ele está procurando preço. Normalmente ele não está procurando qualidade, ele está procurando só preço. Isso aí já é um filtro. E já é um grande problema, porque ele vai trazer a peça de pior qualidade do mercado, que vai ser a mais barata. E como é que você, oficina, vai dar garantia do serviço numa peça ruim? Aí cai naquela situação que você falou, eu prefiro nem fazer o serviço. Não faz o serviço. E não é porque eu sou o estrela de Hollywood, não. É porque vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Eu vou perder o cliente, ou o cliente vai ficar reclamando, não vai ficar satisfeito. Entendeu? Agora, se eu resolver fazer o serviço com o cliente trazendo a peça, aquela peça tem que ter uma nota fiscal.
O cliente ele tem que trazer a peça e a nota fiscal. Nossa, mas o cliente tem que trazer a nota fiscal? Tem. E se aquela peça for roubada? E se, né? Vou entrar no crime de receptação, porque está na minha oficina, é crime de receptação. Olha só, a gente nem imagina. A gente não imagina e vai de gaiato e vai entrando no crime de receptação. O carro está lá, a peça está lá. E quando é pior? E quando a peça é usada? Nossa, aí não. Aí o problema do crime de receptação é assustador. Né? Então, o cliente traz a peça e a peça ainda é usada. Se a oficina opta por aplicar peças usadas no veículo do cliente, às vezes não tem jeito, não tem peça nova, dependendo do carro, pelo menos a oficina ela vai num local, né, que possa fornecer uma nota fiscal para ela, que tenha uma cara de loja ali, né? Ainda que o dono do desmanche, seja lá o que for, tire aquela nota fiscal de dentro da geladeira, de tão fria que é. O problema não é meu. Eu fui na loja e peguei a nota fiscal, né? Então eu estou me resguardando. Mas será que o meu cliente está fazendo isso? Será que ele realmente está indo para um lugar que de fato tem uma idoneidade, tem ali um registro, etc? De onde ele tirou aquela peça? E aí ele pegou aquela peça e levou na minha oficina e deixou lá para eu aplicar. Aí aquela peça ela é rastreada pela polícia e a polícia chega na minha oficina e a peça está lá. Meu Jesus do céu. Você pega um problemaço que não é seu. Um problema imenso. Né? E os donos de oficina precisam pensar nisso também. Você sabe que quando lançou aquele aplicativo Cinesp Cidadão. Sim. E um dia eu tava, tem uns 3 anos já, por acaso, consultando as placas dos carros, estava na oficina, um dos carros deu roubado. Nossa. Meu amigo, cara, eu já sou branco, né? Eu fiquei mais branca a sua camisa aí. Falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu falo com o dono ou não falo? Porque se o cara é o ladrão? Se o cara é o bandido, como é que eu vou falar? E agora, cara, o que eu faço? Meu Deus do céu. Respirei fundo, falei com o cara. Tô consultando aqui e tal, o que aconteceu e tal. Não, isso aí foi que esse carro foi roubado mesmo, mas ainda não deram baixo no sistema. Abre o porta-luva que o BO tá no porta-luva. Eu abri e tava lá o BO. Mas olha, vou dizer, hein, depois daquilo lá, disfarçadamente, o cara chegou, às vezes no agendamento eu já peço a placa e já dou aquela consultada. Porque falar pra você, viu? Uma coisa muito comum nisso aí é quando o cara traz o veículo pra oficina e nunca mais vem buscar. O carro fica para sempre na oficina. Aí o pessoal me liga e fala, e agora, Alessandra, o que eu faço? Faz o boletim de ocorrência. Porque e se o carro é roubado? A partir de quanto tempo, você diria? Eu não tenho um tempo real. Se o cara sumiu e estou há 3 dias com o carro na oficina, eu posso fazer mais ligação, num boletim de ocorrência e tenta levar aquele carro para um pátio público. Dá para fazer isso? Eventualmente dá. Dependendo da cidade que você mora, dependendo da delegacia, etc., tem um lugar para colocar. Leva para um pátio público. Aí você comunica, delegacia, tô com esse problema, os caras não, traz para cá. Traz aqui, faz um boletim de ocorrência, sobre a responsabilidade deles. Exatamente. Não, eu sei onde o cara tá, etc., mas ele não vem buscar o carro. Faz uma notificação por telegrama, de casa mesmo, internet. É mole. Telegrama com cópia e aviso de recebimento. Seguinte, seu carro tá aqui, tá pronto. Você tem 48 horas para vir buscar. Se não buscar em 48 horas, vou cobrar diária. Olha, eu sabia que nos Estados Unidos era assim, diária. mas não sabia que aqui era assim. Com certeza, vai cobrar diária, porque não é estacionamento. Está ocupando uma vaga que eu podia estar reparando outro veículo. E olha que eu conheço oficina que tem isso aí. Muitas oficinas. Eu vou dizer que mais de 90%. Muitas oficinas têm. E você tem que dar um jeito naquele carro, né? O que eu não posso fazer, a partir do momento que eu peguei aquele carro, né, que teve checklist, que o cliente assinou, etc. O cara veio aqui, eu não posso catar o carro e largar na rua. Responsabilidade minha. Sim. Responsabilidade minha. Mas eu tenho que conseguir dar um jeito de devolver aquele carro para o cliente. Então eu vou fazer o quê? Né? E se ele não te pagou, você pode pegar o carro como pagamento? Não. E também eu não posso reter o carro do cliente se ele não pagar. Isso é crime, inclusive, é exercício arbitrário das próprias razões, etc. Mas ele também não pode levar o carro com tudo que foi feito. Então, o que eu posso fazer? Olha só, eu posso abrir aquele carro, posso até chamar a polícia se eu quiser, posso abrir aquele carro, então eu vou tirar todas as peças que eu apliquei. Claro que junta, óleo, certas coisas, perdeu. Não tem jeito. E tem algumas peças que no momento em que a gente tira, elas quebram, não dá para aplicar de novo. Sim. Né? E eu vou devolver o veículo para o cliente. Mas a gente tem a seguinte dificuldade. O carro chegou andando, ele tem que ir embora andando. E às vezes eu vou perder uma peça ou outra por conta disso. E aí eu vou cobrar aquilo judicialmente.
Tá? A minha mão de obra e aquilo que eu não pude tirar de peça, eu vou cobrar judicialmente. É injusto, faz parte do risco. Né? Então a gente tem que, no momento em que o cliente chega, trabalhar com as informações que ele está passando para a gente. Mesmo que ele assine ordem de serviço, faça todo o trâmite, eu não posso reter o carro. Não pode reter o carro, porque senão o que o cliente vai fazer? Principalmente se for aquele advogado chato. Ele vai chamar a polícia e ele ainda vai entrar com uma ação contra você por danos morais. Por ter retido o carro dele. Não pode. E a polícia vai fazer você devolver. Vai fazer você devolver, não pode. Triste, não. É complicado. Triste. Isso é complicado. Mas dá pra gente trabalhar em cima disso, né? Dá pra ter algumas precauções para diminuir o risco dessas igual coisas. Você tem que falar desde o começo, né? O seu trabalho é para isso, é para blindar o máximo possível. O máximo possível a oficina. Legal. É isso mesmo. Como tem tantas outras coisas que as oficinas elas precisam, a gente não tem nem tempo de falar tanta coisa aqui, né? Mas tem restituição de imposto, que a maioria, eu posso colocar aí que 90%, 95% das oficinas do Brasil pagam o imposto de PIS e COFINS de produtos monofásicos. O que é produto monofásico? Autopeça, quase tudo que vai plástico e borracha é monofásico. Além de umas outras coisas, está pagando a mais. Por quê? Existe uma lei que diz que só quem paga PIS e COFINS dessas peças, desses produtos, é o fabricante ou o importador. Né? Só que acontece que quando a gente emite a nota, no emissor de nota, não existe essa mudança. E a grande maioria das contabilidades também não estão preparadas ainda para isso. E aí faz aquele DAS único e paga de tudo. E tem oficina aí que está sangrando R$ 1.500 por mês. Só disso daí? Só disso aí, pagando a mais. Caramba! E aí tem um pedido que ele é administrativo, ele não é judicial, que a gente faz, de restituição junto à Receita Federal, de PIS/COFINS, e a gente restitui os últimos 5 anos do que foi pago, atualizado monetariamente isso. E a Receita deposita na própria conta corrente da oficina. Nossa, acho que 0% das pessoas sabe disso. É muito pouca gente que sabe. Aqui no Brasil você só paga. Quando é a vez de receber, o Fica cara... com medo. Nossa, muita gente chega e fala, não, doutor, não vou fazer isso não, porque eu não vou mexer com a Receita. Gente, no próprio site da Receita Federal, tem uma informação lá falando para as empresas inscritas no Simples Nacional fazerem esse pedido de restituição, que é direito deles. Quer dizer, não tem retaliação da Receita. E deposita na conta. É um dinheiro que entra e você pode comprar um equipamento, né? Você pode apagar um incêndio aí. Não, você pode não fazer nada com ele, mas ele é seu. É seu. É seu de direito. Com certeza é seu. E aí, a partir desse momento, né, quando a gente faz esse trabalho, é bem legal, porque a gente faz um detalhamento bem minucioso, de item por item, de produtos monofásicos que a sua oficina vende. E aí, já adequa no próprio emissor de nota fiscal. E aí você deixa de pagar aquele imposto a mais. Dali à frente você já não paga mais. Paga então mais. É dois benefícios. Fecha a torneirinha. Um pagar menos imposto e o outro restituir o que já pagou. Depende da oficina, tem gente que paga aí 50% dos impostos que a mais não tem que pagar. Nossa, mãe. Qualquer imposto que você pague já é ruim. Imagina ruim, pagar né? o que você não deve. É verdade. E assim, é uma coisa que eles precisam se ligar, buscar informação com relação a isso. Tem tantas outras coisas. E agora a gente está falando aqui, né, de informação de cliente. Né? A gente chega, o cliente faz o checklist. No momento que faz o checklist, o que faz? Não pega todos os dados do cliente? Nome, RG, CPF, endereço, a placa do carro, qual carro que é, e mais um monte de coisa. Sim. Não pede? Não tem uma nova lei que saiu aí, chama LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela é recente, ela entrou em vigor agora em setembro do ano passado. E até agosto desse ano vai começar a ter fiscalização do próprio governo. E a fiscalização vai vir em massa. E todas as empresas do Brasil têm que se adequar a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Desde a pastelaria até a multinacional. Caramba. E tem um problema muito sério com relação a isso, que a nossa lei aqui no Brasil, ela é igual para a pastelaria e para a multinacional. Passando aqui pela gente, né, pela oficina. E no momento em que vier a fiscalização, a gente não sabe como é que eles vão fiscalizar. E as oficinas, elas não têm ideia do que fazer para adequar a oficina à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eu faço?
Né? O que tem que fazer? Muitos nem sabem da lei. Da lei, exatamente. Hoje em dia, um cliente, por exemplo, chega o advogado, não que exista advogado mal intencionado, advogado chato, nasceu morto. Imagina, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas mecânico ladrão também não existe. Não existe. Não existe. Vamos pensar, fazer um exercício. Universo paralelo, isso aqui que a gente está falando. Exatamente. Entendeu? É só uma coisa bem hipotética. O seu cliente é aquele advogado que já sabe que tem a nova Lei Geral de Proteção de Dados e ele fica só olhando o procedimento na sua oficina quando ele deixa o carro, quando faz o checklist, né, quando faz o cadastro dele, como você devolve o carro para ele e tudo. E ele percebe que a sua oficina não está adequada à nova Lei Geral de Proteção de Dados. O que esse cara faz? Ele já vai no PROCON e ele já entra com uma ação contra a oficina pleiteando indenização. Porque ele não sabe o que foram feitos com os dados dele, ele não tem acesso aos dados, os dados dele não estão protegidos. Isso já pode acontecer hoje. E a partir de agosto desse ano, aí vai ser o próprio governo, né, através de uma agência que se chama ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer a fiscalização. Qual que é a minha grande preocupação? Essa ANPD, para você ter ideia, ela sobrevive dela mesma. Quer dizer, ela vai sobreviver da multa que ela conseguir fazer. Meu Deus, isso aí tem tudo para dar errado, né? E as multas, né, por infringir a nova Lei Geral de Proteção de Dados, são várias, mas vão desde 2% do faturamento da empresa, bruto, até 50 milhões de reais. Claro, senão não vai ser multado em 50 milhões, mas 2% do faturamento é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente não sabe o que vem. É verdade. Né? Então precisa tomar muito cuidado. Eu até montei uma ferramenta que tem ali já vários modelos com relação a isso, porque é cada um do seu quadrado, cada um cuida do seu. A oficina tem que cuidar do dela, né? As empresas de gestão de oficinas que têm os softwares têm que cuidar deles, o pessoal que trabalha com pós-venda tem que cuidar deles, né? A autopeça tem que cuidar deles, a fabricante de autopeças tem que cuidar deles, todo mundo vai ter que se adequar. Mas tem que se adequar mesmo, a gente não pode esquecer disso. Então, só para complementar aquele outra questão do monofásico. Do piscofim de monofásico. Você consegue dar esse suporte para quem está vendo a gente e não sabe como fazer, você pode te contratar e você faz esse levantamento. A gente faz o levantamento, eu falo primeiro para a pessoa, olha, você tem sim dinheiro para levantar lá. Quem tem, por exemplo, parcelamento junto da Receita, já vai abater desse parcelamento, já quita, isso é bem legal. Então tá, então tem os seus contatos aí, quem precisar já pode chamar para isso. Pode. E agora, só para encerrar isso, agora voltando para LGPD, você estava falando da sua ferramenta. Eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi, porque acontece, não tem como eu atender todo mundo, né? No nosso setor, no aspecto de gestão jurídica, não tem, então as pessoas... Se tivesse 10, a Alessandra ainda não ia dar conta. Não ia dar. Então todas as empresas do nosso setor têm que se adequar. Então o que eu pensei? Eu fui estudar o que era a LGPD, eu fui para São Paulo, eu me especializei, eu fiz cursos. E aí eu já estava, todo mundo só fala, quando você vai nos cursos, de multinacional, de empresa grande, de DPO, que é encarregado, que é um cara que ganha 20 mil reais por mês. Eu falei, mas e as oficinas? Como é que elas vão fazer? E aí eu pensei, o que eu vou fazer para conseguir adequar todo mundo, né? Não dá para eu ir em todas. Então, eu desenvolvi uma ferramenta que ela é online, né? A gente chama de Programa de Boas Práticas, né? Que é LGPD para oficinas. E aí a pessoa vai ter uma plataforma. Nessa plataforma tem vários módulos, cada módulo é subdividido, tem vários vídeos. Além desses vídeos explicando, a gente tem o material que é falado e tem os modelos em PDF para baixar. Puxa, então o cara ele não precisa entender o que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, porque que tem, etc. Ele tem que saber que ele vai baixar aquele modelo e quando o cliente chegar na oficina dele, ele vai dar aquilo lá para o cliente assinar. Né? Aí ele vai dar um outro modelo para o funcionário dele assinar. E aí ele vai dar um outro modelo para a contabilidade dele assinar. E assim vai, a gente vai passando no passo a passo. Tudo que tem que ser feito para adequar aquela oficina. E blindar. Blindar, um programa de boas práticas. Para ali, e chega no final até tem um relatório, tem um checklist para ver se fez tudo direitinho. Se o cara conseguir fazer tudo aquilo, ele vai estar resguardado. Isso é um link?
Isso é uma plataforma que eu desenvolvi, é um produto, é um infoproduto, né, que a gente, eu separei em turmas, ele não fica o tempo todo aberto para o pessoal se inscrever, fazer inscrição, comprar o produto, certo. Não é. Eu separei em turmas, a primeira turma está terminando, já abriu uma segunda turma e nós vamos abrir logo uma terceira turma. Perfeito. Se houver interesse, pode entrar em contato comigo, que a gente já deixa lá, né? A gente tem uma lista de espera, que bastante gente entrou em contato e já está lá. No momento que abrir, a gente já avisa todo mundo. Para o editor colocar embaixo aqui, você entra em contato com você como? Pode ser em qualquer uma das minhas redes sociais, tá. Pode ser Instagram, pode ser Facebook, né? Algumas pessoas entram em contato comigo até por WhatsApp, mas eu não... Se você acha que não precisa passar, não passa. Porque você acha que eu... Não sei, de repente vem 300 zilhões de pessoas, então, né, isso chamando, que é complicado, né? Isso que é complicado. Domingo de manhã. É complicado. Então, pelas redes sociais é mais interessante, entendeu? Facebook, tem o canal do YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram. Pode entrar em contato comigo, aí já coloca na lista de espera. E aí sim, aí eu passo pro WhatsApp, a gente conversa. Isso, para quem tiver real interesse em fazer, aí depois vai pro WhatsApp. É igual eu faço aqui mesmo, né? Infelizmente, no passado, é uma pergunta que todo dia eu tenho que responder, todo dia. As pessoas me chamam no Facebook ou no YouTube, comentário de vídeo, e falam, tentei achar o telefone e não consegui. Qual que é o telefone e tal? Eu não achei seu telefone. Sim, eu não vai achar mesmo. Eu deixo o telefone fechado, porque uma vez no passado eu tive a ideia de abrir o telefone e rapidinho mudei de ideia, porque era domingo de manhã, isso é caso real, uma vez ligou um cara no domingo de manhã, DDD dele era, sei lá, nem sei de onde era aquele DVD, 81, DDD, 81, 92, não sei onde que era. Me ligou no domingo de manhã, perguntando quantas libras se colocava no pneu do carro. Que ele estava calibrando a libra, não sabia. O outro ligou para saber qual óleo colocava no motor. Aí eu falei, cara, se eu deixar aberta, não tem mais vida. Não tem mais vida. Não dá. Aí o que eu faço? Fecho o telefone, a pessoa manda um e-mail, ou manda um Facebook, ou manda um Instagram. Se tiver real necessidade de agendamento, passa o WhatsApp e a gente passa a conversar. Né? Tem um controle. Porque, cara, por dia é mais de 20 contatos de WhatsApp. Mesmo fechando, Porque um vai passando pro outro. Outro dia eu tava lá na MT Thompson e meu celular não parava. Doutor, o que faz quando eu faço isso? O que acontece com isso aqui? O meu funcionário, isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu cheguei, todo mundo, eu falei... O que é que eu faço? É isso aí. Você vive em prol daquilo. Não dá. Domingo é até estranho, porque domingo dá uma quietada no WhatsApp, né? E eu sou aquele cara, eu sou meio doente. Que se eu vejo que tem uma bolinha verde ali... eu fico me coçando. Eu quero que fique tudo zerado. Chega no final de semana, eu esqueço. Então, eu tive que aprender. Eu não sabia. Vou responder o cara rapidinho, só pra tirar a bolinha. Porque chegou um momento, eu fiquei com tendinite. Nossa Tendinite. Senhora, quando começou esse negócio de vídeo, fiquei com tendinite de responder gente. Não. Aí eu falei, não dá, tem que ter saúde. Aí você acorda de manhã, antes de tomar café, você já tá trabalhando. Sim, verdade. Aí você tem que encarar aquilo como um trabalho. Né? E aí eu comecei a ver que eu passava no final de semana, não conseguia aproveitar a família, o filho, nem nada. Mas mesmo hoje, que eu não respondo mais, eu estranho porque chega menos. As que chegam eu não respondo, mas chega menos. Aí chega segunda-feira, já começa a disparar aquele monte de gente perguntando e tal. Mas é isso, é a nossa vida, né? Às vezes se você desconectar totalmente disso, você também não gosta. Não dá, não tem como. Você também já sente falta daquela correria do dia a dia e tal. Por isso que às vezes a gente fala com os amigos, e aí, cara, como é que tá na correria? Isso, assim que é bom, assim que é bom e tal. Dá aquela paradeira, você, e agora? Que eu vou fazer? Nossa, quando deu o começo da pandemia, Aham. que o fórum fechou, todos os meus eventos foram cancelados. Sim. Os processos não andam mais. Parou e eu fiquei 2 semanas em casa, fiquei doente. Eu fiquei 5 dias, desisti. Fiquei doente, falei não. Se eu tinha que vir pra oficina, nem que seja pra varrer o chão. Sabe o que eu fiz? Eu peguei meu filho, lá na outra oficina ainda. Eu fui lá brincar de bola com ele, lá, que ele é grandão, né? Fiquei chutando bola lá e tal, tudo vazio, tudo parado. Eu fiquei chutando bola.
É um enlouquecedor. É. Aí eu falei, não. Eu pintei parede em casa. Eu fiz um monte de coisa. Aquela estante que tava com a porta ruim, já aproveita e arruma. Dá aquela geral na casa, né? Fiz tudo que dava pra fazer. Eu falei, não. Aí acabou, você olhou pra tudo e agora? O que eu faço? Agora eu falei, já não. era. Aí eu falei, não, vamos fazer um negócio lá, aquela proposta que eu recebi de fazer o canal do YouTube mesmo, vai. Ah, é aí que você começou o canal? Ah, legal. E tá dando certo, tá engajando bem o pessoal. Tá, o legal é assim, que o meu público ele é bem direcionado. Eu tenho lá, acho que são 700 inscritos, 700 e tantos inscritos. É pouca gente ainda. Tudo dono de oficina. Tudo dono de oficina. Não tem motivo pro cara se inscrever se ele não for, né? Assim, tudo não, mas vamos supor, 95% dono de oficina. É. E os outros 5% entusiasta de carro. É. Ou então é o pessoal de autopeça, distribuidora, certo. Essas coisas. E aí foi assim. E começou uma loucura. E eu falei, que bom. Como eu falei, eu tinha visto, antes de te conhecer e saber que você era daqui da cidade, eu tinha visto alguns patrocinados seu no Instagram e tal. Achei legal, eu falei, pô, legal, tem uma pessoa que tá orientando aí na área automotiva e tal, mas nunca me passou pela cabeça que você era aqui de São José. Quando eu fui ver... E olha, tanto tempo, né, que eu tô na área, eu conheço tanta gente, e aí eu falei, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? O YouTube? No YouTube e tudo mais, porque tudo começou porque me pediram uma palestra online, e a MTE me patrocinou para fazer essa palestra para um grupo de oficinas aqui de São José. Certo. E aí eu falei, putz, vou fazer, tá bom. E aí tem um amigo meu, que é o meu parceiro agora, o Thiago, ele falou, Lê, me arruma um estúdio pra você fazer. Coisa profissional. Eu falei, tá bom. Fui lá e fiz. Ele falou, você curtiu? Curtiu. A galera curtiu? Curtiu. A MTE curtiu. Vamos fazer? Aí ele fez uma proposta lá. Eu falei, vamos, né? Tô fazendo nada mesmo. Tá parado, né? Vamos. Aí foi que foi. E assim, é gostoso. E vai ter muito campo ainda, com certeza, viu? A gente tem que separar o que é de ego daquilo que realmente funciona. Ego é você ter Instagram, YouTube lotado de gente. Isso. Mas aí ele consegue verificar tudo direitinho, né? Ele faz toda a inteligência daqueles negócios, para quem que direciona, quem é, quem que não é, etc. Que eu não entendo nada dessas coisas. O público-alvo. O público-alvo, ele consegue perceber, ele conseguiu ver isso para mim. Eu tenho 95% de dono de oficina. Puxa vida. Que é melhor do que ter 5 mil. É uma coisa que eu sempre prego. Que não porque aqui pode parecer meio que uma dor de cotovelo minha falar isso, mas não sei nem se dor de cotovelo se aplica. Se aplica, diretor? Não, né? Ficou uma bosta, né? Mas tudo bem. Conclui. É melhor esquecer. Vamos lá. Eu sempre falo isso, pessoal. Eu comecei o YouTube em 2014 para 2015. E hoje eu tenho 76 mil e alguma coisa de inscritos. Muita gente, né? É muito olhando desse lado, de você que tem menos. Mas tem muitos, eu conheço amigos meus que começaram em 2017, 18 e tem 200 mil inscritos. E é mérito dele. Eu não sei como ele fez. Se eu soubesse, eu faria igual. Mas eu também não sou... eu também não me sinto mal de ter só 75 mil, porque eu tenho os melhores 75 mil. É os 75 mil que acompanha, que tá ali comentando, que traz o carro, que realmente quer fazer o serviço. É o cara bom. Eu prefiro ter 75 mil desses do que 1 milhão... Que não vai resolver nada. Não estou dizendo que os 200 mil do outro não são, não é isso que eu quis dizer. Mas é a diferença, eu prefiro separar o ego... qualidade de quantidade, sabe? Quem vai me sustentar é o cara que confia no meu trabalho e quer trazer carro. Aqui vem pessoas, muitas vezes, que eu não acredito que vem aqui, que assiste os meus vídeos, sabe? Cara, aqui já veio desembargador, já veio professor de direito, cara, professor do ITA. Não é qualquer um. Não é qualquer um, entendeu? Eu penso assim, um professor do ITA tá na casa dele, vendo essa minha face suja de graxa muitas vezes, mexendo no carro. Não é
fantástico isso, sabe? Porque às vezes você vai ver, o cara gosta daquilo, ele não seguiu a profissão, mas ele gosta daquilo, sabe? Sim. Puxa, No meu caso, já ninguém faz porque gosta. Isso é. É tudo por necessidade. É claro que eu não vou atingir 1 milhão. Por quê? Porque não é por necessidade. Eu já vi algumas coisas acontecerem que ninguém diria que aconteceria. Pode ser que vá. Eu sou uma delas, né? A oficina tá aí e, sei lá, eu jamais imaginei estar aqui. Na internet eu não duvido de nada. Não vamos duvidar, mas assim, é que o cara, ele precisa, né? Ele precisa entender daquilo. E o reparador, ele não gosta. Ele não gosta de gestão, ele não gosta. Não gosta então, mesmo. São só... A galera com quem eu me comunico ali é aquela natazinha de cima. A geralzona não vai. Não vai mesmo, infelizmente. Ou então vai, mas sabe, é aquela coisa. Eu tenho vídeo que tem 6 mil, 10 mil visualizações e eu tenho 700 inscritos. A galera não se inscreve. Isso aí é mais milagre do que o contrário, né? É muito louco, né? Mas isso aí é por causa do Thiago, porque ele direciona os pagos, né? Porque tem muito no orgânico também que vai. Entendi. Mas assim, pra mim tá ótimo. O retorno que eu tô tendo tá ótimo. Sim, o importante é isso. Às vezes o cara da autopeça, não sei se é o cara que vem cobrar. E quem que vem aqui? É o cara que faz rosca. Tem um cara que só faz rosca aqui pra mim. Ele tem todos os tipos de macho do mundo e ele, quando tem alguma rosca espanada, ele vem aqui e conserta, né? Aí agora esse cara tá com muito serviço e tal, ele contratou um parceiro e o parceiro não sabia onde eu era. Aí o parceiro achou o endereço, chegou aqui e falou assim, não, o Rony pediu pra eu vir aqui e ele falou assim, não, cara, vai lá no Chácara Reunida, no cara da oficina bonita lá. Aí eu falei assim, ele falou isso, pô, que legal, fico lisonjeado e tal. Mas por que oficina bonita? Eu não acho minha oficina bonita, eu acho normal, assim, não tem glamour, né? Aí ele falou, rapaz, você tem que ver as outras que tem por aí. E aí eu vou lembrando, e na verdade a gente esquece como que é. Que infelizmente muitos reparadores ainda estão com aquela mente atrasada, não ligam para estética. E tem um exercício que eu sempre fiz, hoje eu faço menos, mas sempre fiz, que é chegar na quina de entrada da oficina, lá naquela porta ali, bem no canto, onde você tem ampla visão de tudo, e olhar clinicamente de cima a baixo e falar assim, o que eu posso melhorar aqui? Porque se você entra e sai todo dia naquela rotina, você fica igual o cavalo de tirar entulho, assim ó, ele não pode olhar pro lado. Então você não percebe que aquilo tá feio, porque já é normal de você ver. Faz parte da Mas sua vida. igual quando você entra na casa da pessoa, a casa é fedida. A pessoa mora ali. Ela não sente. E não sente, né? Aí quando você entra, você fala, nossa, como que essa pessoa consegue viver nesse fedor danado aqui? Entendeu? Casa suja, casa qualquer coisa, até a própria pessoa, fedida, né? A pessoa fala, eu tô com bafo, entendeu? O nosso cérebro ignora aquilo, não sei o termo técnico, mas ele ignora. Então eu faço esse exercício para quebrar um pouco dessa barreira cerebral, vamos chamar assim, e ver o que eu posso melhorar. Se as pessoas elas não pensam nem na estética da oficina, que dirá na gestão. Exato, na gestão, na qualidade do serviço, porque nós sabemos que gestão não tem, que qualidade do serviço não tem a ver, nem sempre tem a ver com a estética. Conheço oficinas humildes que têm um serviço fantástico, mas o cliente não pensa assim. E não é porque você pensa que toda a sociedade vai pensar. Exatamente. Você não consegue mudar a cabeça das pessoas. A pessoa vai olhar para você e falar assim, não, imagina, sua oficina é linda. Vira as costas e fala, nossa, que muquifo. E tem gente, eu fui em oficina que o cara ele tinha sei lá quantos R$1.000 de equipamento na oficina. Tudo de mais novo, mais bacana, não sei o quê. Ele não emite nota fiscal. Ele não vende peça para o cliente. Ele vai e compra a peça na autopeça com o próprio cartão do cliente. É o cliente que compra. Jesus amado. Isso aí não existe, cara. Eu falo, cara, como é que pode? Isso não existe, cara. Isso não existe. Trabalha assim. Imagina pegar o cartão do cliente, você tá doido. O próprio cliente vai com o cliente na autopeça, compra a peça e leva para a oficina. Ah, não, aí não dá, né? Como é que pode? Né? E assim, o cara tem uma grana de equipamento. Equipamento bacana mesmo. Tem Às vezes
o jeito que ele pensa que é certo, né? E aí é que tá, como é que você chega com uma pessoa dessa e fala assim, você está errado? Imagina se eu tô errado. Trabalha assim há 30 anos? Exatamente, a frase que não quer calar é essa daí. 30 anos. Quando você nasceu, eu já descia câmbio. Os caras falam isso pra mim, que sou novo de oficina, né? Tem 5 anos só. Não, quando você nasce, imagina, rapaz, eu vim da informática, né? Quando você formatava o computador, já descia câmbio aqui. Beleza, não tá mais aqui quem falou. E tem os mais antigos também, né? Por exemplo, aqueles caras que os filhos já estão nas oficinas. Sim. E eles não aceitam nenhuma mudança, nem nenhuma inovação que os filhos querem implementar. Isso tem muito. Porque ele sempre trabalhou assim. Isso tem muito. Se fecha pra realidade. E às vezes eles não fazem isso até com medo dessa mudança que o filho colocar. Fugir do controle dele. Fugir do controle. Ó, não sei se você conhece o Jairo da Retífica Projeto. É um que eu tô cantando pra vir aqui e tá me enrolando, Jairão. Você tá me enrolando, eu sei que você tá vendo isso daí. É o seguinte, ele tem uma retífica, eu levo só serviço pra ele agora. E olha só que exemplo bacana. Ele e o filho dele trabalham juntos. Ele não é um cara muito velho, é um cara novão pra caramba aí. O filho dele mais ainda. Mas ele tá no YouTube hoje, nas redes sociais, por influência do filho. E o filho acompanhava o canal Auto Super. E, não, pai, vamos fazer uma parceria com os caras e tal. E ele, muito depois, aceitou. Tá bom, vamos fazer. E hoje tá estourado. Tá estourado, igual os caras falam. Estourou no norte. Tá com quase 200 mil inscritos já. Um canal excelente, muito bem feito. É um cara que eu acho que se descobriu artista, vamos falar assim, porque ele fala super bem nos vídeos, sabe? Tem uma desenvoltura ótima. E ele foi um exemplo contrário desse que a gente estava falando. Ele aceitou a influência do filho. Aceitou. E isso muitos precisam fazer isso. Aceitar novidade. Lógico que toda mudança causa estranheza, toda mudança a gente fica meio desconfiado, reluta um pouco, mas eventualmente você acaba cedendo. Você não tem outra explicação. E tem que acompanhar, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Você quer sobreviver no mercado, é igual hoje em dia. Uma pessoa que o negócio dela não cabe na tela do celular, ela está fadada a desaparecer. Já era. Então, todas as profissões, até a minha, né? É mesmo? O advogado que não se atualizar e que não couber no celular, ele está fadado a desaparecer. Acabou aquele negócio de você ter que subir 10 andares de escada para ir na sala do fulano de tal, chegar lá, ter aquela parede com livro até no fim do mundo atrás, o cara com uma cadeira maior que o trono do Game of Thrones lá, e você falar com ele, né? Sabe que ainda tem, mas é muito pouco. Hoje em dia, mas os caras que vêm de formas passadas, né? O cara que se forma agora mais recentemente é mais difícil de ser. O advogado, ele tem que ser acessível. Né? No nosso setor, por exemplo, eu falo, gente, você quer falar comigo? Fala na hora que o problema está acontecendo. Não deixa para falar depois. Porque o problema está acontecendo, você manda uma mensagem para mim de WhatsApp e eu falo, faz assim, porque aquilo não vira um problema maior. A partir dali o cara já está orientado. Já está orientado. Agora o problema é o seguinte, é aquele advogado que você tem que deixar recado com a secretária para o cara te retornar daí a 2 dias. O que adianta? É verdade. Né? É outro tempo, a agilidade e é um das tabu coisas. também isso daí, porque as pessoas têm medo de advogado. Tem medo. Eu posso dizer pra você que até um tempo atrás eu tinha medo. Mas a gente, sabe, é profissional como qualquer outro. E é isso que o advogado também ele tem que aprender, a trazer a linguagem para o cliente. Porque o que adianta eu ficar falando se você não entende? Verdade. Aquelas palavras difíceis, jurídicas e tal, textos... Não adianta nada. Não adianta, tem que falar. Assim como eu tenho que falar os problemas do carro do cara numa língua que ele entenda. Exatamente, não é aquela coisa mágica. O carro entra e ele sai e o cliente tem que sentir, primeiro, que ele não foi enganado. Com certeza. Né? Segundo, que você fez um bom serviço. Então você tem que saber explicar para ele isso. Voltando para a questão da tecnologia, além do YouTube, o YouTube hoje, com o volume que a gente tem na oficina, eu já não consigo filmar todos os carros para o YouTube. A minoria eu filmo. Mas todos os serviços eu filmo no WhatsApp e mando pro cara.
tudo, ó, tá vendo? Desmontei seu carro aqui, tô vendo o disco na condição que tá e tal, papapá. Eu sempre mantenho o cara informado, ó, você tá com um vazamentinho de óleo aqui, é um problema que às vezes o cara não sabe que tem e às vezes ele vê, não, pode arrumar também. Isso é bacana, mas aí é bacana também a Lei Geral de Proteção de Dados. São detalhezinhos que você tem que fazer um passo a passo, passar um pente fino mesmo na oficina. E você acha que existe possibilidade daqui a algum tempo, de repente, deixar de ser igual da multinacional até a pastelaria? Ó, existe. Mas a gente não sabe nem sei nem quando, né? Nem sei nem quando. Como é que vai ser feita a fiscalização desses caras? Como é que os fiscais vão chegar aqui na oficina? Será que eles vão chegar e vão falar, olha, não tá legal, você tem um prazo para adequar? Ou será que eles já vão chegar canetando? Não sei. E além da multa do fiscal, ainda tem o processo do cliente ainda. Ainda tem o processo do cliente. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar, cara. Acabou a oficina, vamos embora. Rapaz do céu, E é bem legal, assim, por exemplo, aquela ferramenta, né, que eu desenvolvi. Sim, sim. Eu já vou deixa falando, a inscrição feita pra ele ali, ó. Vai fazer o curso. E ó, 15 minutos por dia. Se você fizer 15 minutos por dia, dedicar 15 minutos por dia a isso, em um mês, essa oficina tá blindadinha, tá certinho. Olha só. Perfeito. Não, que fosse 1 hora por dia, 15, você ia ter que ver, a minha promessa, não tem como não ver. Se você dedicar um pouquinho mais, em 15 dias está tudo certo. Isso é um processo, né? Como está tudo montado, como a senhora disse, tudo montado, tudo, vamos dizer, em tópicos, vai seguindo. Aí esse aqui talvez demore 2 dias, esse aqui talvez uma semana, e aí vai, né? O negócio é implementar. Assistir os vídeos é fácil. Sim. O negócio é implementar. Tem os primeiros módulos lá que são um pouco mais teóricos, para você entender o que é dado pessoal, o que é Lei Geral de Proteção de Dados, porque senão depois você não vai entender o que eu estou falando. Uhum. Mas é rapidinho. Aí depois já começa, ó, você vai fazer isso e está aqui o modelo. Você vai baixar esse modelo, você vai imprimir com a logo da sua empresa, você vai colocar o nome da sua empresa e você já vai dar para os seus clientes assinarem. Ah, trabalho com pós-venda? Beleza. Você tem que colher a assinatura do cliente também, que ele autorize você a passar os dados dele para pós-venda. Pós-venda se fala uma pós-venda terceirizada, no caso. É, uma pós-venda terceirizada, que eu acho super bacana. Uhum. Inclusive, vou fazer uma parceria com pós-venda. Tem uma empresa que chama Rota das Oficinas, que é minha parceira. Fiz até o vídeo de hoje, do dia de hoje, Dia da Mulher, por eles. E eles têm um pós-venda muito legal. E tem um retorno financeiro para as empresas, né, para as oficinas, que é bem legal. Eu vou fazer a gente vai fazer uma parceria que quem acessar, os alunos do meu curso, né, do meu programa, vão ter, acho que 2 meses de graça com eles lá, para conhecer legal. o trabalho. Rota das Oficinas. Rota das Oficinas. .com.br, é um site, Uhum. o quê? Tem Instagram, tem tudo. Os caras são muito bons e super acessíveis. Então, tem que ter, mas tem que ter uma autorização. E assim, tudo que você vai fazer hoje em dia tem que ter. Pô, mas é chato. É. Chato. Quando você entra num site hoje, o que acontece? É chato. Eu tô pensando, sabe no quê? Como que você vai vir olhar pro cliente e falar assim, assina aqui, assina aqui, assina aqui? Mas o cliente já está acostumado. É. Porque ele vai fazer um exame... O cara vai pensar que eu sou mala. Não, você vai colocar já na sua recepção, você vai pegar já lá, ó, essa oficina respeita e cuida dos seus dados pessoais. Tá certo. Entendeu? Ele vai falar, pô, que bacana. É. Né? E quando ele vai fazer um exame médico, ele já tem que assinar um termo de concessão de dados, de autorização, etc. Qualquer coisa, qualquer site que você entra, hoje você não tem que clicar lá, eu aceito? Tem. Senão você fica aquele negócio na frente? Sim. Tudo. Verdade. Tudo. Às vezes a gente clica até sem saber, né? Ninguém lê. Ninguém lê. Ninguém lê. Clica aqui para aceitar 355 páginas de termos de usuário. Ou senão você veja qual a nossa política de privacidade. O máximo que você faz é rolar para baixo para ativar o botão. Eu aceito. Eu aceito e já era. Atualizamos nossa política de privacidade. Veja o que mudou. Aí você olha assim, você lê 3 linhas. Ah, tá bom. Felizmente se você não aceitar, não vai. Não vai. E depois, se você for correr atrás de alguma coisa, você aceitou. E, cara, assim, começou a fazer o procedimento, fica fácil depois. Verdade. E, assim, não é toda vez que o cliente chegar aqui que ele vai ter que assinar de novo. Né? Se for o mesmo cliente, é só uma vez. Você vai ter aquilo arquivado, aquele cliente já autoriza. E o que eu faço com o meu banco de dados que eu já tenho?
vai ter que correr atrás de um por um. Eu não posso ter dado arquivado sem autorização do cliente. 1 minuto de silêncio. Mas usa isso para uma coisa boa. Sabe, chega e manda uma mensagem, um e-mail, olha, eu vou te mandar a sua revisão, já faz tanto tempo. Essa autorização pode ser por e-mail? Pode. Por e-mail. Não é a autorização da concessão da autorização. A autorização pode ser por e-mail, mas assim, você manda para ele um WhatsApp, eu te mandei um e-mail, porque a sua revisão, né, já faz tantos meses, será que não está na hora de novo? Aproveitando, a gente está adequando a nossa oficina, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E a gente tem aqui o seu cadastro, nosso banco de dados. Você pode, por favor, responder um e-mail autorizando que a gente mantenha? Pronto, já fez o contato com o cliente. Aí ele já lembra, putz, é mesmo, né? Eu tinha que trocar um não sei o quê. Vou lá. Verdade. Já é um pós-venda, na verdade, né? Um pré-venda, né? Na verdade, sei lá. Tem que fazer. Ou então, de repente, a própria empresa de pós-venda pode começar a fazer isso. E como é que tá aí, Zé? Os cortes, essas coisas? Tá legal. Vai dar assunto isso. E aí, vamos encerrar, né? O que faz? E o que mais você queria falar? Isso que eu ia te perguntar agora. Tem um montão de coisa para falar. Ver o que a galera fala, o que eles querem ouvir. Sim, sentir primeiro como é que ficou. Porque eles vão querer falar muito sobre garantia, vão querer falar muito sobre um monte de coisa. Isso que eu ia te perguntar. Você que já está no ramo, ouve as perguntas do pessoal. E o que o pessoal mais pergunta? Garantia, quando o cliente leva a peça. Já foi. Garantia sobre o que da garantia? Tudo. É porque é uma coisa interessante. Quando a gente fala de um aspecto geral, o cara ele não consegue linkar aquilo que a gente falou com o problema dele. Aí ele conta um negócio pessoal dele. Fala, na minha oficina chegou um cliente... Aí você tem que ouvir toda aquela história. Toda aquela história. Chegou um cliente e aconteceu isso, isso, isso e isso. O que eu faço nessa situação? Ela falou, olha, você faz assim, como a gente já falou anteriormente. E é importante que ele consiga colocar para fora essa pergunta dele. Né? É importante que ele consiga externar qual que é a dúvida dele, independente da maneira que ele está externando isso. Porque a gente consegue achar uma solução. Né? E mostrar, aos poucos ele vai percebendo que existe uma regra dentro daquilo. Né? E que em todas as situações em que aquilo acontecer, vai ser a mesma regra. Entendi. Mas isso leva tempo mesmo, porque entrou no ramo jurídico, é uma caixinha lacrada pro cara. O cara não... Sim, é por isso que eu tô aqui, né? Para responder pergunta da maneira mais acessível possível. É aquele que o pessoal às vezes fala, nossa, mas você me respondeu no Instagram. Eu falo, claro, você falou comigo. Muitos falam isso pra mim também, viu? Mas eu confesso que eu já tô quase chegando no ponto que é humanamente impossível responder todo. Sim. Ontem eu fiz aquela caixinha de pergunta, final de semana. Nossa, mas deu pergunta. E eu respondi 40. Nossa. Imagina quantos que não deu. Deu bastante. Eu nem contei, mas deu muito mais. Eu selecionei algumas e eu faço caixinha de pergunta de vez em quando, normalmente sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que é importante que as pessoas, né, do nosso setor, que os donos de oficina entendam que existe, né, e que eles precisam fazer alguma coisa já, imediatamente. Não é só quando a bomba estourar, porque quando estourar a multa vem rasgando, vem bombando, né? Então tem que adequar desde já. Não, tá certo. Mas assim, o pessoal manda muito direct para mim, fazendo as perguntas, fazendo os questionamentos. E às vezes eu demoro, 2 dias, 3 dias, mas eu respondo todo mundo, assim. Sim. Você sabe muito bem Não, disso. sei. Tá bom, que bom que respondeu, que você tá aqui também. É isso. Então, encerra por aqui e na próxima a gente anota o que o pessoal... Eu costumo também explicar o que é relação de consumo, né? Quando que existe a relação de consumo, quem que é o consumidor final, por que ele é consumidor final, né? Por que a garantia é de 90 dias e não de 3 meses. Tem mês que tem 31, né? Exatamente. Tem mês que tem 28. A garantia E se você coloca a garantia de 3 meses, o advogado picareta, ele pode entender ou dar a entender... Ele vai querer entender. Vai querer entender que você está oferecendo para ele a garantia legal, que quem dá é a lei de 90 dias, mais 3 meses de garantia contratual. Como? Porque assim, existe a garantia legal, que quem dá é a lei. Você não precisa escrever em lugar nenhum. E se você escrever em algum lugar, tem que colocar garantia legal de 90 dias.
Beleza, o cliente já sabe que o seu serviço tem garantia de 90 dias. Agora, se você escrever lá, garantia de 3 meses, o advogadão, o que ele vai entender? Ele vai chegar e falar, então quer dizer que eu tenho a garantia legal de 90 dias e mais uma garantia contratual, né, que a gente chama, ou complementar, que é aquela garantia que eu ofereço porque eu quero, de mais 3 meses. Porque eu posso oferecer a garantia o tempo que eu quiser, pode ser vitalícia, pode ser de 1 ano. Certo. Normalmente os fabricantes de autopeça dão garantia de 12 meses, né, 1 ano dos produtos. Mas o mínimo é de 90 dias da garantia legal. Só que eu tenho que colocar direitinho ali. Entendi. Senão, né, e quando eu coloco a garantia, por exemplo, da montadora, 3 anos de garantia, né, você tem daquele veículo, desde que eu posso condicionar a garantia? Posso. Desde que você faça todas as revisões aqui comigo, desde que você não tire a originalidade do carro, estou condicionando. E eu vou colocar, eu tenho a garantia de 3 anos, inclusa a garantia legal, a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Senão vão ser 3 anos mais 90 dias. Se você olhar dentro de uma caixinha de uma autopeça, por exemplo, que dá garantia de 1 ano, está escrito 1 ano ou 12 meses de garantia, inclusa a garantia do Código de Defesa do Consumidor ou a garantia legal. Senão vão ser 12 meses e mais 90 dias. Caramba, tem tanta coisa que a gente não sabe. É bastante coisa mesmo. É bastante coisa. Hoje foi só a tampa do pote. Hoje a gente abriu o pote, deu uma olhada ali dentro assim e fechou. Né? Pô, mas acho que foi muito bom. Foi legal, muito bom você ter vindo. 99% das coisas que falaram aqui eu não sabia e acredito que a maioria não saiba também. O editor vai deixar o seu contato, o pessoal que quiser mais esclarecimentos vai entrar em contato com você e eu espero que entre mesmo, porque, como eu já disse no começo, eu não conheço outra pessoa que se dedique à nossa causa como você, agradeço por isso. Não me sinto mais órfão nessa parte, né? Porque às vezes a gente fica com medo de ter algum problema, porque quando tiver um problema, o que eu vou fazer? Quem vai olhar por mim, né? No Brasil já tem esse estigma de que o empresário é ladrão, sei lá, é o malvadão. O empresário é o capitalista malvadão, né? E aí mais essas mudanças todas na lei, então foi muito legal. Com certeza, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando. Com certeza. Nosso papo foi muito legal, muito bacana. Legal. Eu espero que existam outros que a gente possa conversar mais. Com certeza, já está convidada a retornar aqui no Obrigada. No e assim, quem tiver dúvida, fica à vontade. Fica à vontade de entrar em contato, que a gente vai conversando mesmo. É muito importante que o nosso setor da reparação tenha consciência disso. Sim. Né? Eu não estou falando que as pessoas têm que sair advogando, sabe? Tem que entender a lei, todas as leis inteiras. Mas é importante que a gente tenha um mínimo de conhecimento. Porque a gente perceba que o cliente não tem sempre razão. Mas para que o cliente não tenha sempre razão, eu tenho que fazer a minha parte da maneira correta. Certo. Porque muitas vezes eu perco porque eu não fiz. Por uma besteira, né? Porque eu coloquei uma coisa errada, porque eu não anotei, porque Sim. eu não colhi a assinatura do cliente. E o cliente não tem a razão quando ele, na verdade, quando ele realmente não tem a razão. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é fundamental. Sim. E a gente vai conversando. Isso leva tempo. Sim, claro. Tem que digerir todo o conhecimento que foi passado e aí depois vão surgir dúvidas, vão surgir atualizações. Sim. E aí você sempre se mantém informado, é claro. E se tiver alguma coisa relevante, chama a gente e vem para explicar para o pessoal. E para mim é um prazer, porque eu falo sempre que eu sou uma apaixonada pelo setor automotivo. E é muito bacana a gente poder viver daquilo que a gente gosta. Com certeza. Isso é o que move, a gente, né? Com certeza. Obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço. Até o próximo, então. Fica assim, pessoal. Terminamos mais um Podfire. E obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês aproveitem as coisas que foram ditas, porque eu estou ainda processando. Grande abraço e até o próximo. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Fiquem à vontade para fazer as perguntas e até a próxima. Obrigada, viu, Daniel? Tchau, tchau.